Aleluia! Paz seja convosco, igreja. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor comigo. No Evangelho segundo Mateus. O Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 25. Glória a Deus. O Senhor já falou com você hoje? Oh, glória. A gente já podia ir embora. Santo tu és, Jesus. Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Os irmãos encontraram? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem o óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas, entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Oh, aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar. Aleluia. Oh, aleluia. Ai, irmão. Quando eu estava hoje de manhã perguntando para o Senhor o que era para a gente ler, e eu passava num versículo e no outro, e o negócio não ia, sabe? Eu assim, Jesus! E aí, no último momento, o Senhor me lembrou do culto de ontem. Ontem à noite nós saímos com os jovens para cumprir uma agenda. E o culto foi uma bênção. E durante enquanto a gente estava a caminho do culto, na verdade, eu pensava na ministração do louvor que nós íamos louvar. E o Senhor me trouxe à memória essa passagem. E aí o Senhor me lembrava que lá no Velho Testamento, quando o Senhor ordenou o templo e como tudo funcionaria dentro do templo, e tudo tinha um lugar específico, um material específico, uma ordem específica. O Senhor ordenou que a chama do altar não podia se apagar. Amém? Todo mundo lembra disso, certo? E aí era trabalho dos levitas, dos sacerdotes, manter aquela chama acesa, alimentar o fogo, garantir que a chama não se apagasse. Mas agora a gente não tem mais o templo. Agora o Senhor Jesus veio, se entregou em nosso lugar, e o véu que separava foi rasgado de cima a baixo, e eu e você temos acesso direto ao trono de Deus, e agora nós somos chamados filhos de Deus, e agora nós não precisamos mais ir ao templo sacrificar, porque Ele vive em nós. Glória a Deus. Agora nós somos templo do Senhor.
E aí eu dizia assim, mas e a chama? E aí ontem, enquanto eu estava pensando sobre isso, o Espírito Santo ministrava meu coração. Eu já disse o que tem que ser feito com a chama. Lá em Mateus 25. Quando eu contei uma história sobre 10 virgens. 5 prudentes, elas não apenas garantiram a chama, e nós lemos aqui, as prudentes, além das lamparinas, elas levaram consigo óleo nas vasilhas. E o que o Senhor me dizia ontem era isso. Agora você não precisa mais de um sacerdote para ficar alimentando fogo no altar, mas você precisa armazenar óleo. Agora você precisa armazenar óleo, porque essa lamparina precisa permanecer acesa. E aí hoje de manhã, quando o Senhor me lembrava disso, eu comecei a ler e procurar algumas coisas. E isso voltava ao meu coração de que é sempre sobre permanecer. É sobre ser constante, é sobre manter aceso, é sobre manter a chama queimando. Não é só sobre começar queimando. E a gente gosta de começar. Porque quando a gente está animado, quando a gente começa alguma coisa, a gente começa com muita euforia, com muita diligência. A gente começa com muita vontade. O problema é a constância. O problema é o continuar. Porque depois que aquilo vai virando rotina, depois que vai virando comum, depois que perde aquele brilho de algo novo, a gente tende a deixar pra lá. A gente tende a começar a ser relaxado. Mas o pastor Luciano Subirá tem uma frase que ele diz que o evento mais importante do calendário de Deus é o casamento. Não um casamento. O casamento. Porque o que a palavra nos ensina é que o noivo vai voltar. Amém? O noivo vai voltar. E para que ele vai voltar? Para buscar a sua noiva. Esse casamento é o evento mais importante do calendário de Deus. Eu e você somos noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva do Cordeiro, amém? E ele vai voltar. Tá, Tainá, e o que isso tem a ver com constância? O que isso tem a ver com permanecer? Irmão, se o evento mais importante no calendário de Deus é o casamento, e a gente diz que nós somos cristãos, então agora eu sou um pequeno Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que eu vivo nessa carne eu vivo para Ele. E agora a minha mente não é mais minha, é a mente dele. E agora os meus desejos não são mais meus, são os deles. Então a minha agenda não é mais minha, é a dele. Então o evento mais importante é o casamento. E aí, irmão, quem já viu um casal de noivo diz assim, a gente vai casar semana que vem. E aí, como é que tá? Não vi nada não. Hoje a gente vai sair para ver se acha um bolo ali no mercado. É assim que funciona? Quanto tempo que começa a preparação? E aí é sobre isso que o Senhor vai falar conosco hoje. Preparação. Lá em Apocalipse 19, no versículo 7, João está no céu, contemplando a beleza daquele lugar. E aí ele diz que houve uma grande multidão e voz com som de muitas águas. E eles começam a cantar. E o versículo 7 eles dizem assim: alegremo-nos, exultemos e demos glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Oh, aleluia. Bodas é o casamento, é esse acontecimento. Mas você percebe que o que as vozes cantam no céu é: a noiva já se preparou. Ela não vai se preparar. Ela não está se preparando, ela já se preparou. Porque não dá pra gente deixar pra última hora. Tal como um casamento que a gente planeja aqui.
Já viu noiva deixar para ver o vestido na última hora? Ah não, o casamento é amanhã, eu vou hoje no Brás, ver se eu acho alguma coisa. Não existe isso. Ela já escolheu, ela já experimentou. Ah, mas não importa se ela tem muito dinheiro, se ela tem pouco dinheiro, ela já foi atrás. Ela já tirou medida, ela já fez ajuste, está tudo preparado. Por quê? Porque ela está se preparando para aquele dia. E nós, como noiva do Cordeiro, como estão os preparativos? Nós estamos nos preparando. Porque o que Apocalipse 19:7 que nós acabamos de ler vai nos dar duas certezas. Ele vem, o noivo vai vir, é uma vinda, o casamento vai acontecer. E a outra certeza é, a noiva está preparada. Ai, mas e se a gente não estiver preparado? Então talvez a gente não seja a noiva. Aleluia! Irmão, quando eu ouvi isso hoje de manhã, eu falei assim, Jesus, ai, não, eu sou noiva sim, eu sou. Mas e os preparativos? Entende? O que eu quero dizer é porque às vezes ouvir isso, tipo, talvez você não seja noiva, então. Causa um impacto em nós, pelo menos no meu coração, me trouxe constrangimento, medo, dizer assim, não, eu não quero ouvir isso, eu sou a noiva. Eu estou lá todo o culto, eu faço parte das coisas, eu estou envolvida na obra, eu estou fazendo as coisas. Mas será que nós estamos nos preparando como noiva? E aí o que vai dizer se nós somos noiva do Cordeiro ou não, não é o que a gente diz, é o que a gente faz. E se eu não estou agindo em preparação para o casamento, talvez eu não seja noiva. Mas essa semana eu recebi um vídeo. Meu tio, às vezes ele me manda vídeos bem assim, cirúrgicos, glória a Deus. E eu recebi um corte de uma pregação do Nicodemos. E ele falava sobre a diferença entre a acusação de Satanás e o convencimento do Espírito Santo. Porque as duas coisas vai ser assim, você está errado. Você está pecando. Isso aí que você está fazendo é feio. Qual é a diferença então? É que quando é o Espírito Santo, ele vai dizer assim, ó, tá ruim, tá pecando, tá feio. Mas tem graça para você. Se você decidir mudar agora, olha, dá para se salvar. Olha, se você não está vivendo em preparação, começa a preparar agora que ainda dá tempo de ser noiva. A diferença é que quando é Satanás, a acusação é assim, ó, tá feio, tá pecando, tá ruim, desiste. Não tem mais salvação para você. Já é a 5ª vez que você está aprontando essa, deixa para lá. Para de tentar. Irmão, se você está ouvindo isso, é Satanás. Repreenda. Enquanto você está aqui, se o Senhor permitiu que você estivesse aqui nesta manhã, é para te dizer, ainda há esperança, filho. É só você decidir, é só você escolher. Ainda há chance, ainda há um caminho. Eu ainda estou aqui. Aleluia. Então esse casamento é a expectativa cristã. E aí quando a gente vai ver a igreja lá do primeiro século, os primeiros irmãos, essa era a expectativa deles. Tanto que eles se saudavam, como nós já cantamos aqui, dizendo Maranata, que é a junção de Maran, Senhor, e Tá, vem, vem Senhor. Então às vezes eles se saudavam dizendo, vem Senhor, vem Senhor. Cumprimentava o irmão assim, oi irmão, vem Senhor. Sabe o que é isso? É para lembrar que existe uma expectativa maior. E as coisas desse mundo não podem impedir, ofuscar os meus olhos. Não podem me distrair do principal, do evento principal. Vem, Senhor, o meu noivo está chegando. Maranata. Essa é a expectativa cristã. Mas ela não pode ser só uma expectativa. Ela precisa causar em nós ação. Nós precisamos começar a preparar, nos preparar
Porque o que a palavra nos diz é que a noiva é encontrada com um vestido de linho puro, adornado, bonito, limpo. Ela precisa estar preparada. E aí, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, aleluia. 1 Tessalonicenses 1, versículo 9 e versículo 10. Aleluia. Paulo vai nos dizer o objetivo da conversão, olha só. No versículo 9 ele começa assim: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. Está falando assim, olha, a gente chegou, começou a falar com vocês, mas aí presta atenção aqui. Como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses é assim, ó, vocês foram convertidos para duas coisas. 1, para servir a Deus. 2, para aguardar a vinda do Filho. Expectativa. É para aguardar, não para parar, não para estagnar, não para ficar acomodado. É aguardar. O problema é que a gente confunde as coisas. Porque você já ficou aguardando numa fila sem ter nada para fazer? Tipo assim, acabou a bateria do celular, não tem pessoa do lado para você conversar, não tem nada. Já teve que aguardar num momento assim? O que acontece? O tempo não passa. Você tá lá e fala assim, meu Deus, já tô 1 hora aqui, você vai olhar 10 minutos. E aí, às vezes, a gente está assim, Deus, mas o Senhor prometeu. Deus, mas o Senhor não disse que ia fazer. Senhor, eu estou aguardando aqui, ó. Meu Deus, esse negócio não anda. Será que a gente está vendo o tempo passar mais devagar? Porque a gente está parado? Porque às vezes você está na mesma fila, mas está com uma pessoa que você conhece. Aí, meu irmão. E fala, e puxa assunto de não sei da onde. Aí quando você vê, já é sua vez. Rapaz, aí você sai de lá e fala assim, meu Deus, 3 horas nessa fila, nem vi o tempo passar. Por que é que a gente está vendo o tempo passar tão devagar para as coisas de Deus? Por que é que parece que está demorando tanto? O que o Espírito Santo me diz nesta manhã é isso, Tainá. Vai, minha filha, se mexe. Vai fazer alguma coisa, você vê se o tempo não passa. Ai, irmão, nós precisamos estar em preparação. É viver em preparação. Entende? Constantemente em preparação. E aí o problema é que às vezes a gente olha e fala assim, não dou conta, Deus. Porque tem 2 extremos. Ou a gente escolhe aguardar e aí a gente vai deixando a vida passar. Ou a gente vai acumulando um monte de coisa. Não, eu vou dar conta disso, eu resolvo aquilo. Deixa que eu faça aquilo ali eu também resolvo. Não, mas eu tenho que ver tal coisa e eu tenho... Aí vai dormir e tá pensando na cabeça. Aí acorda cansado, não sabe porque acordou cansado. Aí tá no trabalho, mas tá pensando em outra coisa. Tá na igreja, mas tá pensando no trabalho. Aí tá em casa, mas tá pensando na igreja. E não vai. E aí a gente vive nesse frenesi que o mundo está vivendo, tudo correndo, tudo embolado. E aí é nessa hora que a gente fala assim, mas Tainá, tô cansado. Já preparei, tô preparando um monte de coisa, tô cansado agora. Tô me sentindo exausto. Parece que eu não tenho mais força. Parece que eu não consigo mais. Ei, irmão. Só que o noivo, lembra que o noivo tá lá? Você não está sozinho no preparação. Você não está preparando nada sozinho, porque o noivo, ele já pagou tudo.
pensa, irmão, já tentou planejar uma festa? E aí você fica super empolgado. Nossa, eu vou fazer aquela decoração. Porque lá em casa é assim, irmão. E a gente tem um gosto caro. Aí você fala assim, eu preferia esse daqui. Mas aí você vai ver o preço. Deixa eu falar. E aí, às vezes, o que demora, o que atrapalha a preparação é o recurso que está escasso, né? Mas no caso, pro grande evento, pro casamento, adivinha? O noivo já pagou tudo. Não, você não tá entendendo. O noivo já pagou tudo, irmão. Não precisa se preocupar com o preço. Só se preocupa com a organização. Ele já pagou tudo. O noivo já garantiu tudo. Ele nos capacita. Por isso, quando você estiver se sentindo cansado, quando você achar que a força acabou, descansa. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Descansa, porque é Ele quem renova as suas forças. Amém. Você não precisa pagar, não. Oh, glória. Ele já pagou, irmão. Aleluia. Aleluia. Em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25, Paulo escreve assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O noivo já pagou. Paulo está dizendo assim, olha, Ele já pagou. Ele deu a sua vida para santificar a sua igreja. Por isso, irmão, eu e você somos santos. Não porque a gente é bom demais. Pelo contrário. Mas porque o noivo já pagou tudo. Porque o noivo nos santifica. Porque o noivo nos santifica para que nós pudéssemos estar diante dele limpos, sem ruga, sem mancha, perfeitos, santos. Aleluia. 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 Que essa certeza gere esperança em nosso coração. Porque é desesperador, às vezes é desesperançoso você olhar e não ver recursos, não é? Fala assim, eu queria tanto fazer daquele jeito, mas não vai dar. Mas o que o Senhor está dizendo é dar sim. Não fica sonhando pequeno, filho. Não se prende com coisa pequena, filho. Ei, esse casamento é o evento mais importante do calendário de Deus. Não é qualquer coisa. Não é coisa simples. Não se prende com coisas pequenas. Mas fixando os olhos naquilo que não vemos, mas naquilo que cremos, naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Assim nós permanecemos, como o apóstolo vai dizer, prosseguindo para o alvo que é Cristo. É só Cristo, aleluia. Aleluia. É para esse tempo, é para essa hora. O que o Senhor está nos dizendo nessa manhã é: filho, estou te lembrando. Noiva, só que eu te dando um lembrete. O casamento está chegando. O lembrete do Espírito Santo para nós hoje é esse. O alerta do Espírito Santo é esse. O casamento está chegando. O noivo está chegando. E aí, irmão, nós precisamos nos preparar agora. É por isso que o Espírito Santo nos lembra. O lembrete, o alerta é esse de não tem mais tempo para você estar distraído, filho. Não dá mais tempo para você adiar. Não dá mais para você deixar para depois. É agora.
Eu te trouxe aqui hoje para te alertar, para te lembrar, que você já sabia, só para te lembrar. Mas é porque não tem mais tempo para você perder, não dá mais para você se atrasar. Não dá mais para adiar. Você está entendendo? O que Jesus nos ensina é, olha, se vocês olham para as árvores e você vê que a folha está meio amarela, você não sabe que o outono está chegando? Quando a folha começa a cair, você não sabe que está perto do inverno? Olha, quando você olha um fruto começando a nascer, você não sabe que está em tal estação? Assim será com a vinda do Filho do Homem. Vejam os sinais. E quantos sinais nós temos visto? Dia após dia. E a pergunta é, o que a gente está fazendo? Porque não adianta ver o sinal e ficar assim, misericórdia. E aí a gente segue vivendo do mesmo jeito. Não. O noivo te ama. Ai, irmão. Você tem noção do que é isso? O noivo nos ama. Se a gente ter feito nada para merecer, ele foi lá buscar a gente sujo na rua, sem nada, e nos fez noiva. E diz assim, ó, já marquei o casamento, já paguei tudo, só prepara aí. E nem isso a gente dá conta de fazer. A misericórdia do Senhor, o seu amor, Ele é tão grande que Ele não desiste. Ele volta lá e vai buscar a gente de novo, e limpa de novo, e troca a roupa de novo. Aleluia. O que o Senhor está te dizendo nessa manhã é isso, filho. Não tem mais tempo para perder. Entende, internaliza, esteja convicto de quem você é. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te fez noiva, santa, separada, adornada. Então para de perder tempo com outras coisas, porque o casamento está chegando. Aleluia. E aí, aleluia, a parábola de Jesus nos conta que as prudentes têm óleo reserva quando o noivo chega. E aí, o noivo demora, a palavra diz. E olha só, o Senhor, desde o começo lá, desde o início da igreja, Ele diz o quê? Se preparem, porque ainda essa geração não vai passar antes que o Filho do Homem venha. Jesus sabia que Ele ia demorar? Sabia? Ele sabe o dia? Não, mas Ele sabia que não estava perto. Ele disse que o dia e a hora só o Pai sabe. Mas mesmo sabendo que existiria uma demora, como Ele diz aqui que o noivo demorou, Ele diz desde o primeiro século, se prepara. Ei, começa a preparar o casamento agora. Ei, esteja preparado. Sabe por quê? Porque o Senhor pode voltar para mim hoje. Eu posso encontrar o noivo hoje. E se isso acontecer, será que vai ter óleo na vasilha? Será que eu vou estar pronta? É por isso que o Espírito Santo nos lembra, olha, ainda que o noivo demore, armazena óleo. Ei, seja prudente, esteja preparado. Porque as 10 virgens dormiram. Não foram só as 5 imprudentes, as 10 pegaram no sono. O noivo demorou, as 10 se cansaram. E as 10 acordaram quando ouviram o grito, eis que veio o noivo. E as 10 se levantaram para ir ao encontro dele. Qual foi a diferença? Quem tinha sido prudente, quem tinha se preparado, tinha óleo reserva. E aí, nessa hora, quando o noivo chegar, não dá mais para emprestar. Quando o noivo chegar, não dá mais para pegar do irmão, para ir no embalo. Tá entendendo? A diferença era essa. E a palavra nos diz que as 5 prudentes que estavam com suas lamparinas acesas, que tinham óleo reserva, são recebidas pelo noivo. Só que a história não acaba aí. Porque Jesus ainda nos conta que as 5 imprudentes chegaram até lá.
elas batem na porta. Elas clamam: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. Ai, irmão. Só que o versículo antes desse, o final do versículo 10 é: e fechou-se a porta. Antes delas voltarem, delas baterem na porta, a porta fechou. No capítulo 25 de Mateus, Jesus já falando sobre isso, olha, vigiem, estejam preparados, estejam atentos. Ele vai dizer que assim como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? As pessoas estavam vivendo a vida delas, fazendo as coisas como sempre fizeram, até que fechou-se a porta. Quando Deus fechou a porta da arca, e a chuva começou a cair, aí não tinha mais jeito. O que o Espírito Santo está nos dizendo é para que nós não cheguemos a esse ponto. É para a gente não deixar para essa hora, porque aí não tem mais jeito. Não espera a porta fechar. É esse o clamor do noivo. Ele está de braços abertos dizendo: vem, se prepara, vem minha noiva amada. Não espera a porta fechar. Porque o que Jesus diz é isso. Assim como nos dias de Noé. Quando Noé entrou, ninguém creu. Continuou vivendo a vida do jeito que queria. Mas quando Noé entrou na arca e eles perceberam, já era tarde demais. Porque a porta estava. E aí às 10 virgens vai acontecer a mesma coisa. Quando as 5 imprudentes correm e clamam, a porta já estava fechada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. E aí, irmão, não tem segunda chance. É isso que a gente precisa entender. A segunda chance é essa aqui. Porque a gente já tinha jogado tudo fora. Nós criamos separação entre nós e Deus, porque nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo. E em forma de servo humilhou-se até a morte, morte de cruz. Para quê? Para nos dar a segunda chance. Então não jogue isso fora. Aproveite a chance que o Senhor nos dá. Aproveite a graça que você recebeu. Porque é agora, é para esse tempo. Em Romanos, vamos terminar. Romanos, capítulo 13. Aleluia. No versículo 11, Paulo escreve assim: e digo isso a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Negligência com essa preparação, irmão, agora no nosso tempo é irreversível. É por isso que o noivo está nos lembrando nesta manhã: volta, filha, volta para a preparação. Não foge desse lugar, não. Para quê? Para que vocês não sejam envergonhados. 1 João 2:28. Primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 28, ele vai escrever isso. Olha, para que vocês, e agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. O que o Senhor está nos dizendo através de João é isso. É agora, filho.
Começa a preparar agora. Olha, permanece nele agora, porque o dia que ele chegar, você não será envergonhado, você não terá que se afastar. Aleluia. Não temos mais tempo a perder, irmão. Aleluia. Não temos mais tempo a perder. O noivo já pagou a conta, ele já te deu o recurso, ele já garantiu. É só você permanecer, é só você escolher viver nele. Aleluia. Apocalipse 3:11 e eu termino. Apocalipse 3:11. O noivo diz assim: eis que venho sem demora. Conserve o que você tem, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que o noivo vem. Oh, aleluia. Ele vem. E que ele possa encontrar em mim e você noivas preparadas. Uma noiva preparada. Amém, irmão. Amém, irmão. Aleluia. Vamos orar. Jesus. Ah, meu noivo amado. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse amor tão grande, que não só me redimiu e me escolheu quando eu não tinha nada, mas que ainda continua indo atrás de mim quando eu desisto de tudo, quando eu caio, quando eu me sujo. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse amor. Obrigada, Jesus, por esse lembrete. Obrigada pela notificação de hoje. O casamento está chegando. E que essa certeza, Senhor, gere em nossos corações urgência, para que essa preparação seja real. Não a partir de amanhã, mas a partir de agora. A começar aqui em mim, Senhor. A começar em cada um de nós. Desperta a sua noiva. Desperta a sua noiva. Ah, Senhor, o seu amor é tão real, que o Senhor tem nos lembrado, nos ensinado, nos chamado. E hoje veio só mais uma vez nos lembrar que não há mais tempo a perder, que nós não temos mais tempo para estar desapercebidos. Por isso nós clamamos, Senhor, crava em nossos corações a certeza de quem Tu és, a convicção de quem nós somos em Ti, e que todas as coisas deste mundo, Senhor, não tenham mais o poder de nos iludir, de nos distrair, de nos atrapalhar. Antes que a preparação para esse lindo casamento seja tudo que consome os nossos dias. Tal como qualquer noiva aqui da terra, Senhor, não consegue falar de outra coisa que seja assim o nosso coração. Todos os nossos assuntos, todos os nossos pensamentos sejam esse planejamento. Eu estou me preparando e todo o resto é pequeno demais, e todo o resto já não importa mais. Porque eu espero, eu anseio por este casamento. Em nome de Jesus, Senhor. Ah, Espírito Santo, eu peço, continua, Pai, ecoando essa palavra em nossos corações. Aquilo que eu não conseguir explicar, dizer. Ah, Espírito Santo, eu peço, vem e nos convence, Senhor. Que isso continue ressoando em nossos corações. E o nosso anseio seja apenas vê-lo nesse grande dia, Senhor. Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos, Deus. Amém. Amém.